a palavra, fala aos nossos corações, toma ele, Senhor Deus, poderosamente. Declaramos, ó Pai, que estamos com os nossos corações e ouvidos prontos, ó Pai, para te ouvir. É assim que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, oferte com alegria em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 13. O Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13. Ao Senhor Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que os irmãos estejam acompanhando o texto, que se possível deixe a sua Bíblia aberta. Amém, irmãos? Está escrito: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outro Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, meus irmãos? Eu quero ter por base aqui o versículo de número 16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, uma coisa é certa. Todos nós aqui viemos cultuar e nós temos algum tipo de motivação. Nós temos algum tipo, às vezes, de necessidade que faz com que estejamos aqui, reunidos nesse lugar, e às vezes pedindo algo a Deus que tanto nós necessitamos. O problema não é ter motivações. O problema é ter motivações erradas, mesmo desejando algo que é certo. Porque uma coisa é certa, com tantas variedades de motivações, nós estamos aqui almejando algo que é certo, que é a presença de Deus ou o socorro de Deus para as nossas vidas. Só que existe algo que eu tenho refletido nessas últimas semanas, que eu acredito que o Espírito de Deus tem ministrado ao meu coração. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Às vezes as nossas motivações, quando ela é aplicada de forma errada, a gente acaba se frustrando. Por que a gente acaba se frustrando? Porque às vezes a nossa motivação faz com que a gente deseje algo que Deus não nos prometeu. Faz com que a gente busque algo que Deus não disse que nos daria. Isso faz com que, de certa forma, a gente fique frustrado. E se hoje a gente fizer um levantamento, a gente vê quantas pessoas, pastores, estão dentro da igreja, com motivações erradas, desejando o certo e, consequentemente, frustrados. Por quê? Porque criou-se uma expectativa a respeito de um Deus que por muitas vezes não é o Deus da Bíblia. Porque ouvimos que Deus faria coisas por nós que Deus não disse que iria fazer. Esperamos receber algo de Deus que Deus não disse que nos daria. Às vezes nós criamos uma expectativa e quando não recebemos aquilo que tanto desejamos, nós nos frustramos. O porquê disso?
Coisa boa é absorver aquilo que se ouve. Só que antes de absorver o que se ouve, nós precisamos examinar o que está sendo dito. O texto que nós lemos aqui, Jesus ele vai fazer uma interrogativa para os discípulos. Os discípulos, eles andavam com Jesus. Os discípulos viam o que Jesus fazia. Mas os discípulos não sabiam, de fato, quem Jesus era. Eles sabiam tudo aquilo que era dito a respeito de Jesus. Mas não sabiam a real identidade de Cristo. Você vai ver que Jesus ele deixa essa interrogativa. O que estão dizendo ao meu respeito? O que dizem que eu sou? Se a gente for trazer para os dias de hoje, e o Espírito Santo nos fizer essa pergunta, essa interrogativa, quem estão dizendo que eu sou? O que estão dizendo a respeito de Deus? Qual é a nossa expectativa em relação à pessoa de Jesus Cristo? Alguns costumes que nós temos faz com que a gente esqueça o real propósito de Jesus Cristo para a minha e para a tua vida. Alguns costumes que faz com que a gente fique ludibriado e nem ao menos percebe que estamos ludibriados. Porque hoje nós falamos de um Deus e ouvimos falar de um Deus que às vezes parece não ser específico. Como assim, Alexandre? O Deus o qual nós servimos é um Deus específico. O Deus o qual nós servimos não é um Deus que trabalha em meio à confusão. Nós servimos a um Deus que esclarece todas as coisas. E a Bíblia diz que envergonhados e confundidos serão os inimigos, mas o servo de Deus, ele não fica confundido. O servo de Deus, ele conhece a voz do teu Deus. A Bíblia diz que a ovelha, ela conhece a voz do teu pastor. E nós vivemos num tempo onde é profetizado e dito em nome de Deus o que Deus não mandou dizer. E às vezes até usado em rede social, dizendo que uma vitória vai chegar e quem crê, diga amém. Só que às vezes não é para aquele momento. Porque o que é profecia? É a voz de Deus para o povo. E muitas vezes nós ouvimos assim, diz o Senhor, sem o Senhor ter dito. E nós criamos expectativas. Nós fazemos os nossos projetos sem consultar muitas vezes a Deus. Provérbios 16:1 diz que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Nós achamos que porque está dando certo, Deus está no negócio. Só que nem tudo que está dando certo significa que Deus está. E nem tudo que às vezes dá errado significa que Deus não está. O nosso maior problema, a nossa maior dificuldade hoje tem sido ser sensível à voz de Deus. E o porquê disso? Porque hoje nós estamos vivendo tempos que Paulo, ele diz a Timóteo que viveríamos. Chegaria o tempo que nós teríamos comichões nos ouvidos. Chegaria um tempo que nós viveremos segundo as nossas fábulas. Chegaria um tempo que a gente só queria ouvir aquilo que nós queríamos ouvir. Porque se a gente olhar pela verdade do Evangelho, nos machuca, nos fere, porque o Evangelho é difícil. Teremos aflições, teremos adversidades, mas também teremos vitórias. Uma coisa interessante a respeito da voz do Senhor, quando ela é dirigida pelo profeta, o profeta não pode dizer algo que Deus não disse. Você vai ver Ezequiel 37 como exemplo. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Primeiro ele ouviu, depois ele pronunciou.
Isaías capítulo 1, versículo 2, ele diz: ouvi dos céus, agora presta ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor fala. E o que nos falta hoje é entender a real identidade de Cristo. Saber o real motivo pelo qual nós estamos reunidos. Pelo qual nós estamos congregados. Que às vezes nós estamos aqui, às vezes a gente não se achou. A gente ainda tem essa dúvida a respeito de quem é Cristo. Isso não quer dizer que você não tenha intimidade com Deus, não. Porque os discípulos tinham intimidade com Cristo. Só que na hora que interrogados, eles não sabiam o que responder. Eles não sabiam o que dizer, eles sabiam o que estavam falando. Alguns falavam que Cristo era mais um profeta. Alguns diziam que ele era Jeremias, que ele era Elias. Pasmem, alguns diziam que ele expulsava demônios por Belzebu. Ninguém sabia de fato quem era Cristo. Interessante que eles criavam uma expectativa a respeito de quem é Jesus. Eles pintavam um Deus para ele da forma que eles desejavam. E isso foi um dos motivos pelo qual Judas se frustrou. Judas esperava um libertador para Israel. Ele esperava um rei terreno. Ele esperava um grande político. Ele desenhou a sua expectativa, sem saber quem era de fato Cristo. Ele acabou traindo Jesus por causa de sua frustração. Por Jesus não ter feito ou ter sido aquilo que ele queria. Eu não sei se isso já aconteceu, mas às vezes nós questionamos a Deus por Deus não fazer algo que a gente queria, do jeito que a gente quer e no tempo que a gente quer. E a gente questiona a Deus. Porque o Senhor não faz. Porque o Senhor não age. Porque o Senhor não trabalha. Primeiro, ele disse que faria. Ele disse que tempo que ele faria. Se ele disse, não se preocupa, se cumpre. Agora, se ele não disse, espera, descansa, guarda o teu coração. Porque Jesus foi bem claro a respeito de quem ele era quando ele ensinou. Ele disse que era o pão da vida. Ele disse que era a videira verdadeira. Em nenhum momento Jesus ele iludiu alguém dizendo que ele era aquilo que ele não era. E sinto muito lhe dizer, mas às vezes Deus não será o socorro na hora que você precisa. Porque vai ter vezes que você vai ter que passar o processo para aprender. Terão dias que as adversidades ou a tempestade, ela vai apertar e Deus vai ficar em silêncio. Isso não significa que Ele te esqueceu. Não, Ele está querendo te ensinar alguma coisa. Uma coisa certa, no mundo tereis aflições. Então temos que estar pautados naquilo que Jesus disse que faria. Em quem Jesus disse que Ele era. Não podemos fazer de Jesus o que nós queremos. E colocar Jesus contra a parede. E ditar a forma como Ele deve agir, não. Nós devemos olhar para Cristo e ver quem Ele é. Qual é o propósito dEle para a minha e para a tua vida. Porque ao ser interrogado, porque sabiam o que falavam de Jesus. Aí Jesus olha, e vocês que andam comigo, que vê milagres, conjecturando, que estão no culto de domingo, que estão tomando Santa Ceia, que estão louvando que é uma maravilha, vocês dizem que eu sou quem? O que vocês pensam ao meu respeito? O que eu significo para vocês? Irmãos, isso me fez refletir muito. Porque a semana toda eu fiquei com louvor na minha mente. Nós cantávamos na Calábria. E uma palavra, presbítero William, ardia no meu coração. Nunca foi sobre nós. Isso me incomodou de uma forma.
Porque nunca foi sobre mim. Nunca foi sobre você. Nunca foi por aquilo que Ele vai fazer na minha vida. Não, nunca foi sobre nós. Sempre foi por aquilo que Ele é. Sempre foi aquilo que Ele fez. Porque tudo que Cristo podia fazer por mim, por você, já foi feito e conquistado na cruz do Calvário. E às vezes nós não tomamos ciência disso. Queremos mais e mais e mais, sem com que Deus nos diga o que seria o a mais. Usamos até de forma equivocada. E o pastor Robson vai gostar que eu vou dizer isso. A gente pega texto bíblico para criar expectativas que Deus não disse. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, está escrito: buscai o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas? Não. Porque Jesus não prometeu tudo que a gente queria. Ele disse: e estas coisas vos serão acrescentadas. O que vai ser acrescentado? Aquilo que Ele disse que acrescentaria. Então eu não posso acrescentar o que Jesus não disse. Ele disse: busca o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, o quê? O que haver de comer, de vestir, a providência, está descrito. Agora, quando eu falo as demais, aí é o que eu quero. E às vezes a gente fica iludido. Quem vocês acham que eu sou? O que vocês dizem ao meu respeito? Você vai ver que de 12, Pedro, que era o corajoso, ele vai tomar a palavra. E ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você vai ver que ele é bem específico. Ele não diversifica e coloca vários adjetivos, não. Ele é específico. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que é Cristo? Cristo é ungido, separado. É a palavra grega para Messias. Messias é o separado, o escolhido, o ungido. Em grego é Cristo. Jesus, o Cristo. Jesus, o separado. Jesus, o ungido de Deus. Jesus olha para Pedro e dá uma lição interessante para nós. Ele diz: Pedro, por você mesmo, você jamais saberia disso. Mas o Espírito Santo, Ele te revelou. Isso me chamou bastante atenção. Porque a única forma de nós sabermos quem é Cristo é por intermédio do Espírito Santo de Deus. Pois Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Tu és o Cristo. Tu és o Messias, o esperado. Quando ele fala isso, ele está reconhecendo a divindade de Jesus. E qual que é a importância disso, irmão Alexandre? O que Jesus promete para Pedro. Porque após, pelo Espírito, ele ter entendido quem era Jesus e dizer que ele era o Cristo, Jesus faz algumas promessas para Pedro. Isso me chama muita atenção. Porque existem coisas que Deus ele só vai nos dizer quando de fato nós sabemos quem Ele é. Existem revelações que Ele só vai trazer quando de fato
nós sabemos quem é Deus. Por quê? Se a gente não souber quem de fato é Deus, a gente não vai saber administrar aquilo que Deus ele entrega nas nossas mãos. Porque a bênção mal administrada, ela se torna maldição. Agora, quando a gente entende que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, a gente passa a não só receber promessas, mas a gente passa a viver as promessas de Deus. Jesus olha e disse: tu és um bem-aventurado, feliz daquele, Simão Barjonas, porque quem revelou foi o meu Pai que estás nos céus. E por causa disso eu te digo que tu és Pedro. Isso aqui já foi dito aqui diversas vezes. Vocês já sabem disso. Pedro, pequeno fragmento de pedra. Tu és Pedro, tu és pequeno. Só que sobre esta pedra, Jesus aponta para si. Sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra. A gente já vê a representatividade da igreja. A pastora disse hoje aqui na escola bíblica algo que é interessante a gente falar. A igreja como corpo, a igreja invisível, ela é uma igreja perfeita. Porque ela está edificada em Cristo. Ela está fundamentada em Cristo. Cristo é a pedra principal. E não existe nada e nem ninguém que possa abalar a igreja de Cristo. Não existe principado, não existe potestade, não existe nada que possa abalar a igreja de Cristo. Tu és pequeno, mas em mim eu edifico uma igreja. Só que Jesus ele vai falar algo mais interessante ainda para Pedro. No versículo 19, ele vai dizer: e eu te darei a chave do reino dos céus. Você já parou para pensar nisso, irmão? E tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Você já teve a dimensão disso? Você já parou para pensar quando a igreja se une e concorda na terra, é ligado no céu? Você já parou para pensar no poder da unidade? Você já parou para pensar no poder da comunhão de uma igreja que vive no mesmo propósito? Em busca de um mesmo objetivo, onde se une em comunhão e busca para que o céu se abra? O que Deus ele pode fazer? E às vezes a gente questiona, mas por que Deus não faz? O problema não está em Deus. Quando Jesus ele fala que ele é a videira, ele diz assim, ó: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiser, e vos será feito. Irmãos, olha o que Jesus ele fala para Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que vocês concordarem ou ligarem na terra será ligado no céu. Isso é algo muito profundo, porque quando a igreja entender em quem ela está fundamentada, Valtinho, a igreja não passará mais tanta prova como a igreja tem passado. Mas a gente ainda não conseguiu discernir o que nós somos e quem Ele é. Nós não conseguimos compreender que Ele nos resgatou, que Ele nos comprou para nós sermos igreja.
como corpo. E quando nós entendemos quem é Jesus, irmãos, nós recebemos de Deus essa chave do reino dos céus. E você vê isso se cumprindo. Atos capítulo 12. Pedro na prisão, a igreja fez o quê? Orou. Em concordância. O que Deus fez, irmãos? Soltou Pedro. Enviou anjos para tirar Pedro da prisão. E qual que é o problema nisso? Que infelizmente eu estou em busca dos meus interesses. Eu direi aqui na primeira pessoa, eu estou em busca dos meus próprios interesses, dos meus deleites, dos meus prazeres. E não estou nem aí para o que você busca ou por aquilo que você passa. Eu não olho para vocês como um corpo, estou dizendo na primeira pessoa. E às vezes desejo que Deus faça para mim e exclusivamente para mim. E na verdade eu ainda não sei quem é Jesus. Eu prego sobre Cristo, eu falo de Cristo, eu canto sobre Cristo. Mas eu vivo no meu mundo, esquecendo que eu faço parte de um corpo. Bem ligado, bem ajustado, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram, tendo compaixão, empatia, que foi dito muito hoje isso, e querendo viver as promessas de Deus sem ao menos entender quem é Jesus. Primeiro ponto que eu queria falar nessa noite: Deus não te trouxe aqui, e acredite se você quiser, Ele não te trouxe aqui para satisfazer o teu prazer. Ele não te trouxe aqui para satisfazer as tuas vontades. Lembra quando Jesus está falando sobre o pão vivo que desceu do céu? O que todo mundo falou? Nossa, quão duro é esse discurso. Quem poderá ouvir? Eu vou, embora. Aí Pedrão, Pedro, a quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Não cumpriu promessa, eu vou largar. Deus não fez da forma como eu queria, eu vou abandonar. Aprenda algo: Deus sem você é Deus, e você sem Deus. É olharmos para Deus e entender o porquê que Deus me trouxe aqui. Por que Deus te trouxe aqui? Primeiro, para que você entenda quem é Jesus na tua vida. O que Jesus ele representa para você na tua casa, na tua história. No caminho, o Vinícius, meu filho, vinha falando comigo. E eu vou falar, tá, filho? Fica triste com o papai, não. E ele falou assim: papai, eu vou na igreja, e eu vou lá e eu quero ficar do teu lado, eu quero, né? O que eu vou fazer na igreja? Aí o pai dele é um pouquinho carrasco. Você vai para a igreja por um motivo, por um objetivo. Se você não vir para a igreja por causa de Jesus, você está indo no lugar certo com a motivação errada. Então você vai lá para adorar a Deus. Você vai louvar, você vai ouvir a palavra, porque o seu objetivo é esse. Mas papai, eu falei, mas papai nada. Você cresceu na igreja, orientado, e agora está achando que é o quê? Eu vou fazer o quê? Vai ouvir a palavra. Ficaram aí 7 meses, né, pastora? Graças a Deus o ministério infantil é uma bênção. Mas imagine um monte de criança sem ouvir palavra, do jeito que o mundo está.
Espero que ele pense diferente, mas estava no lugar certo com a motivação errada. Sem entender quem é Cristo. E às vezes nós estamos assim. Cara, o que eu vou fazer lá? Por que eu vou deixar a minha casa? Por que eu vou deixar o conforto do meu lar? Para saber, irmãos, que há mais de 2000 anos atrás, toda a humanidade estava condenada. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos 3:23, todos porém pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estávamos mortos, Efésios 2, em nossas ofensas e nossos pecados. Mas Cristo, Ele nos vivificou. Tirou-nos do lamaçal, do charco, e nos fez assentar entre príncipes. Se eu não tiver isso como motivação, se eu não tiver isso como inspiração, porque a gente só faz algo, presbítero William, se a gente tiver referência. Se Cristo ele não é a tua referência, o que aconteceu? A minha geração precisa de referência. Sim, é bom. É legal. A minha geração precisa de uma motivação maior do que essa. Estávamos mortos e Ele nos vivificou, tirou-nos das trevas e nos trouxe para a luz. Estávamos condenados. E ainda a gente quer ouvir se Deus vai dar, o que Deus vai... Irmão, Ele já deu. Ele já fez. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que vier depois é consequência, é brinde, é bônus. Ah, irmão, eu também preciso, irmão. Quem não precisa de um socorro, de uma providência? Quem não precisa de um escape? Mas se essa é a sua motivação, você está no lugar certo com a motivação errada. Porque foi anunciado que às 18h30 nós teríamos um culto. E o que é culto? É prestar a Deus uma homenagem. Eu não estou aqui para receber, eu estou aqui para entregar. Eu não posso sair de casa vazio. Eu preciso trazer algo para entregar para o meu Deus. Não por aquilo que Ele vai fazer, mas por aquilo que Ele já fez. Porque Ele me comprou e te comprou. E por bom preço, preço de sangue, sobre si Ele levou todas as nossas pisaduras. Por Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi crucificado, foi acusado injustamente, levou sobre si as nossas transgressões, como cordeiro mudo. Ele foi levado ao matador e não abriu a sua boca. Ao Senhor agradou moê-lo. O que mais eu posso querer desse Deus? O que mais eu posso pedir para esse Deus, que tudo fez por mim? Qual é o motivo que eu estou aqui? O que motivou eu sair da minha casa e me deslocar até aqui? O que faz eu me arrumar todos os domingos e vir aqui? É aquilo que Ele vai me dar? Não, é aquilo que Ele é. É quem Ele é. É celebrar a Deus porque Ele é Deus. É celebrar a Ele porque Ele é Senhor. E ponto final.
Porque se nós esperamos somente nessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Não é verdade, pastor João? E o nosso coração está preso aonde? Na terra. E a Bíblia nos orienta a buscar as coisas que são de cima. E eu preso aqui, Valtinho. Campanhas atrás de campanhas. E nunca vivendo em paz. E o viver em paz que eu digo não significa ausência de prova. É ter prova, mas ter a convicção de que serve um Deus poderoso. Como Jó, que se coçava com um caco de telha e dizia: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. É ter convicção de quem é Jesus. É saber que mesmo tantas falhas, e meio tantas imperfeições, Ele me amou primeiro. E Ele me lavou. Ele te lavou. E eu não preciso de motivo maior do que esse. Temos motivos de sobra para ser grato a Deus. E dizer que Ele é bom. E que a tua benignidade dura para sempre. Poder se alegrar porque nós dormimos, levantamos, pois o Senhor nos sustentou. E como é bom isso. Quantas pessoas não podem estar aqui? Quantas pessoas não têm esse privilégio? Que eu não tenho a capacidade de simplesmente reconhecer quem é Jesus na minha vida. Eu não tenho a coragem de dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu li um livro, o presbítero William me indicou, Até que Nada Mais Importe. Que livro! É servir a Deus até que nada mais importe. A minha vida é dele, eu sou dele, eu sou para ele, e sou para a glória dele, e o que eu tiver que fazer será para ele, porque nunca foi sobre mim, e nunca foi sobre aquilo que eu poderia fazer, porque o apóstolo Paulo disse: porque dele, por ele e para Ele são todas as coisas. Glórias, pois, a Ele. Amém. Eu não tenho motivo para olhar para trás. Nós não temos motivos para olhar para trás. Nós não temos motivo para desanimar. Porque já pensou que nós somos uma igreja, que todos nós temos falhas, todos nós estamos doentes. Preciso falar isso. O são, disse Jesus, não precisa. Se eu estou aqui é porque eu preciso, é porque eu sou falho, é porque eu sou pecador. E preciso reconhecer quem é Jesus Cristo na minha vida. Preciso reconhecer que eu fui comprado por bom preço e preço de sangue. Eu não sei o que Jesus é para você. Eu não sei o que Jesus representa para você. Às vezes Jesus pode ser só alguém que te alivia na angústia. Porque na hora da alegria dificilmente a gente se lembra de quem é Jesus. Às vezes Jesus é alguém para você que às vezes te abençoa financeiramente, porque quando está bem financeiramente, Jesus já não tem mais sentido.
Às vezes Jesus para você ele não passa de um médico para te curar na hora da tua enfermidade. Às vezes Jesus é alguém para te alegrar no dia que você está triste. Quem é Jesus para você? Qual é a sua expectativa a respeito de Cristo? Qual é o propósito de Deus para você? Por que você está aqui? Por que você veio? O que você sente por Jesus? Você já parou para pensar nisso? Quem está feliz com Jesus aqui? Todo mundo. Mas eu me pergunto, será, presbítero William, que está todo mundo feliz assim? Será que está todo mundo alegre mesmo com Jesus? Ou tem alguém que está decepcionado? Sem forças para lutar? Sem forças para orar? E com medo de falar, Jesus me socorre, que eu não aguento mais. Gente pinta uma alegria e diz, eu estou feliz com Jesus, e morrendo por dentro. Porque criou falsas expectativas, irmãos. Falsas motivações. E quanta gente está morrendo dentro desse hospital chamado igreja. Porque ainda não entendeu, pastora, o propósito de Deus. Eu tenho comigo, irmãos. Pode ser que um dia eu fale nisso, porque eu sou ser humano. Mas eu sei de onde Deus me tirou. Eu falo, Senhor, não permita eu voltar de onde eu saí. Pode ser difícil. Porque não é todo dia que você vai levantar a mão e vai dizer que está feliz com Jesus. Não é todo dia que você vai vir para a igreja sorrindo. Não é todo dia que você vai estar alegre. O presbítero William, ele fala um negócio que é interessante. Às vezes tem irmãos que parece que é ligado no 220, pastor. É tanta glória, é tanta unção, é segunda, é mistério, é poder, é terça, é mistério, é poder, é quarta, é mistério, é poder, é quinta e segunda. Fala, Deus, que unção. A gente ainda brinca, né? Eu queria um pouquinho. Porque tem dia que a gente não quer levantar da cama. Quem é Jesus para você? É uma mensagem de reflexão, irmãos. É para você pensar, por que você está vindo aqui? O que Jesus ele representa na tua vida? O que Jesus representa na tua casa? O que você ensina para os seus filhos a respeito de Jesus? O que você ensina para a tua parentela a respeito de Jesus? Que a gente tem que ensinar. Ensinar com propriedade. E eu preciso mostrar também as minhas fragilidades. Quem é Jesus para você? Qual é o propósito que você está aqui? Quando nós entendemos isso, a Bíblia se cumpre. E tudo aquilo que nós ligarmos na terra, será ligado no céu. Está enfermo, vamos orar, Deus vai curar. Está aprisionado, Deus vai libertar. Quando a gente entender como igreja, que hoje nós estamos aqui como igreja, uma organização, um organismo. Quando nós entendemos esse propósito, aí nós seremos mais do que vencedores. Aí as bênçãos de Deus virão, correrão atrás de nós e nos alcançarão. Aí o céu se abre e a glória desce. Aí o Espírito de Deus ele se move.
Porque o Espírito de Deus, ele só se manifesta quando há comum acordo, quando há unidade. Não estou falando de forma individual, ok? Mas para a glória descer, tem que ter comunhão, tem que ter unidade. Isso é bíblico. Quando todos se reuniam no único propósito, a glória de Deus descia, enchia a casa, e todos eram cheios do Espírito Santo de Deus. E todos eram cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe quem te impede de entender quem é Jesus? Você mesmo. Você é o teu maior obstáculo. Você é o teu maior inimigo. Mas eu profetizo no nome de Jesus nessa noite, que todos nós como igreja sairemos daqui diferente da forma como nós entramos. Porque eu acredito que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Antes faz o que apraz o Senhor e prospera no propósito pelo qual ela foi enviada. E nós precisamos refletir. Nós precisamos refletir sobre quem é Jesus. Eu não vim aqui para ouvir sobre mim. Eu vim aqui para ouvir sobre Ele. Ouvir falar dEle, sentir a presença dEle, o colo dEle, o aconchego dos teus braços. Não vim aqui para ouvir sobre mim. Eu vim aqui para ouvir sobre Ele. Eu vim aqui hoje para adorar a Ele. Eu vim aqui hoje para sentir Ele. E como Jacó eu direi, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me tocar. Enquanto eu não te sentir, eu não posso ir da casa do mesmo jeito. Se Jesus diz que aquele que vem a mim, eu de maneira alguma lançarei fora. Por que a gente está saindo? Por que a gente está sumindo, afastando? O que aconteceu com a gente? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz que a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que haviam de salvar. Só que como a gente ainda não entendeu, a gente desanima. A gente enfraquece. E a gente abandona Jesus sem Jesus ter feito nada de ruim para mim e para você. Se coloque sobre os teus pés em nome de Jesus.